irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, Deus é como o vento, sentimos na pele quando ele passa. Ouvimos a sua música nas folhas das árvores e o seu assobio nas gretas das portas, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Na flauta, o vento se transforma em melodia. Deus é uma suspeita de nosso coração, de que o universo tem um coração que pulsa como o nosso. Deus é uma suspeita do nosso coração. Suspeita, nenhuma certeza. Esse é um poema do nosso mestre Rubem Alves. Olá, Eudete Emanuele, seja muito bem-vinda. Darlan, querido, salve, salve, bem-vindo. A gente dá um salve especial a todos e a todas que nos acompanham também. É sempre uma alegria, né, estar aqui apresentando esse povo, apresentando esse momento tão rico de conhecimento, de partilha, de aprendizado, onde a gente só tem a crescer. Nós estamos na nossa 7ª aula do nosso curso sobre Teologias da Libertação para os nossos dias. Isso, e hoje o tema da nossa aula é a ventania divina nos redemoinhos da libertação. A ventania divina é o Espírito Santo. Então vamos estudar hoje como as teologias da libertação falam do Espírito Santo. E como sempre, né, nós começamos com música. E vamos receber aqui a nossa companheira Raquel Passos, grande cantora da caminhada. A Raquel é lá de Vitória do Espírito Santo e aqui nos presenteia com sua voz maravilhosa e canta com a gente um canto ao Espírito. Olá, alegria participar com cada uma e cada um de vocês desse espaço Teologias da Libertação para os nossos dias. Gratidão pelo convite, viu, Marcelo? Um abraço para você, Marcelo Barros, e para cada uma e cada um de vocês que estão aí sintonizados através do canal Paz e Bem, TV 247. Eu sou Raquel Passos, sou cantora, professora, trabalho nas redes municipais de educação de Vitória, do Espírito Santo e Cariacica. Trabalho com a música, com a criançada e vamos seguindo aí nessa esperança. Quem está fazendo a filmagem nesse momento é a nossa querida Penha Dalva. Então, o nosso abraço para vocês e também a nossa sintonia nesse tempo desafiador que a gente vive, quando ainda estamos na pandemia e vivendo esses desafios aqui no nosso país, nesse desgoverno brasileiro, esse desgoverno que diz respeito aos povos indígenas, que diz respeito à Mãe Terra, que diz respeito às nossas florestas. Então nós estamos juntos, viu? Estamos juntos na esperança de que dias melhores virão. Trago a canção Pra Ver a Vida Acontecer. Essa canção está registrada no CD que fizemos, que se chama Cantos do Meu Canto. E essa canção nasceu no início do ano 2000, quando José Rainha, na ocasião, representante do movimento Sem Terra, José Rainha foi julgado aqui no Espírito Santo. E então, nesse momento, né, do início dos anos 2000, com todas aquelas atividades, nasce essa canção. Eu escrevi a letra e quem musicou foi meu querido amigo Carlão, que é o Carlos Oliveira. Eu participava de uma das ações ali na nossa capital, Vitória, e aí com todo aquele clima que acontecia, as celebrações, os encontros, a arte, a ornamentação, tudo isso foi motivador para que essa letra pudesse ser escrita. Então trago essa canção para partilhar com esse momento e aqui no curso Teologias para os dias de hoje.
vida, trabalho, correrias. Esse canto é feito de lutas, é o canto da minha gente. Levanta, levanta, minha terra. Desperta, ó povo, desperta. Tem gente matando gente, gente tirando a vida da gente. Tire essa faca do meu peito, esse é o canto. Sangue da gente, sangue derramado, clamor de justiça, grito por liberdade, liberdade, liberdade. Caminha, caminha, minha gente. Acorda, ó povo, acorda. Pois é tempo de agarrar com unhas e dentes a causa da vida, trilhar mesmo a margem da estrada pra chegar, pra vencer e ver a vida acontecer, e ver a vida acontecer, e ver a vida acontecer, e ver a vida acontecer. Agradecemos a Raquel pela canção. É tão bom começar essa aula com música. E vamos chamar para a nossa 7ª aula nosso querido Marcelo. Marcelo, com você. Gente, uma alegria imensa estar com vocês aqui. E hoje, vocês estão vendo, eu estou acompanhado. Anderson Guzmão, que é diretor técnico do nosso curso, do programa, é meu assessor especial para todas essas coisas da técnica e outras coisas também. E hoje está aqui conosco, né? Estamos desafiando a pandemia, mas para falar eu não vou conseguir falar assim, de modo que ele vai desculpar, e o coronavírus também. Então, estamos juntos, com muito carinho, com muita amizade, muita gratidão a Deus, à Divina Ruá, e a vocês todos que estão conosco formando essa roda de conversa linda, que, pelo que eu ouvi do pessoal da secretaria, da Janaína e do Luiz Felipe, já temos mais de 1.300 alunos inscritos, inscritas, e o pessoal da Católica de Brasília vai trazer mais muita gente agora, né, tomando o curso como curso de extensão do projeto Esperançar. Então, alegria muito grande, e hoje com esse tema maravilhoso, que é a Divina Ruá, a Divina Ventania, a Ventania Divina, e aí diz nos redemoinhos da libertação. Por que redemoinhos? Porque é um processo que vai e volta, é um redemoinho, né? E redemoinho de vento, mas ao mesmo tempo também de história, de movimentos, de coisas muito bonitas, e que está presente em todas as tradições espirituais. Então, para mim, por exemplo, foi uma maravilha quando eu aprendi que não posso fazer divisão entre a manifestação da Ruá, ou da ventania divina, como a Bíblia apresenta, e, por exemplo, o que o hinduísmo, muitas correntes do hinduísmo, 5.000 anos antes de Cristo, antes da Bíblia, que diz que cada um de nós tem
uma atma, né, um princípio vital, uma espécie de aquilo que a gente chamaria de alma, se quiser, individual, mas que essa atma, essa alma individual, ela mergulha no Brahma, numa alma coletiva divina que vai além de nós, mas que se manifesta em cada uma de nós. Gente, qual é a diferença? E quando a gente descobre toda o caminho, né, ou aqui no Brasil, na América Latina, do axé, da energia divina presente, tanto com a palavra da tradição iorubá, mas também banto. O axé acabou sendo universalizado, né? E o Leonardo Boff, num dos seus livros, diz que ele identifica isso com o Espírito Santo na Bíblia, com Ruá. Então, não fui eu que estou dizendo, é um grande teólogo do mundo todo, né? Meu irmão, amigo, Leonardo Boff. Mas hoje, para falar sobre o Espírito Santo e a Divina Ruá, a gente tem a alegria de ter aqui conosco uma pessoa muito importante que eu quero que vocês todos conheçam e agradeçam a Deus poderem conhecer. Eu não conhecia, me foi apresentada pela Rose Fernandes, né, minha querida amiga do Grupo Emaús, assessora do MEL comigo, e a Priscila Reis Ribeiro é teóloga e da Igreja Cristã Carioca, e ela é quem eu quero que ela dê uma saudação para vocês, se apresente e já comece a nossa aula. Hoje ela é a professora. Eu estou aqui como vocês, como aluno para aprender. Tá bem? Priscila, você permite, né? Então, você, seu aluno, vou estar aqui anotando as coisas bonitas que você vai nos dizer. Com você a palavra. Antes da Priscila vir, a gente vai ficar assistindo, né? E eu vou também dar uma saída para poder resolver essa parte técnica junto com vocês. Então, pode vir, Priscila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento da vida vocês vão ter oportunidade de ver essa aula, mas eu quero agradecer muito esse convite tão generoso, tão amoroso do Marcelo e de toda essa equipe querida que tem se esmerado por trazer, né, conhecimento de qualidade, ligado aos afetos. Agradeço esse convite. Para mim é uma honra estar compartilhando com vocês nessa roda de conversa de um tema tão querido e às vezes até desconhecido, não é mesmo? Que é a Divina Ruá, que é o Espírito Santo de Deus, né? Eu sou Priscila dos Reis Ribeiro, tenho 41 anos, sou teóloga, e para mim é um prazer estar me debruçando sobre as Escrituras aqui junto com os irmãos. Então, conforme o Marcelo falou, e os nossos irmãos também anteriormente, a palavra ruá, que é vento, sopro, espírito, ela é muito importante nas Escrituras. Veja você que ela aparece por volta de 389 vezes nas Escrituras hebraicas, então é um termo importantíssimo. E para falar de ruá hoje, de maneira bem simples, acessível, porque estamos conversando, vamos considerar os textos bíblicos em que essa expressão, ruá Elohim, né, o Espírito de Deus, conforme foi traduzido para nós, se mostra agindo presente na criação, no ministério profético e nos dons. Então vamos pensar num tripé. Pensando nesse tripé, vamos falar de cada um desses pezinhos do tripé, que são a criação, o profetismo, o ministério profético, e esse ato, né, de doar aos homens os dons, as habilidades, tanto administrativas quanto artísticas, e vamos ver as implicações disso na nossa vida hoje, né? Então, antes da gente começar a falar dos textos propriamente dito, a gente precisa pensar que a ruá de Deus é movida pelos afetos. No grego, esse adjetivo patético significa algo capaz de emoção ou de sentimento, algo tocante que desperta em nós, até por vezes piedade ou tristeza, mas algo que nos move, que mexe com as nossas entranhas. Se compararmos a cultura grega e hebraica, porque estamos nesse entremundos, né, quando pensamos nas Escrituras, a gente vai perceber que os gregos não conseguiram chegar a essa noção.
na mesma perspectiva que os hebreus. Quando a gente lê os escritos dos filósofos, a gente percebe que eles pensavam que essas mudanças, que as emoções eram inconciliáveis com a divindade. E aí, dessa forma, a divindade não era afetada por emoções. Mas os hebreus, na caminhada de fé e experiência espiritual, vivenciaram algo diverso. Ou seja, os hebreus viam na história e nas mudanças, ou seja, os redemoinhos da história, essa manifestação de Deus, como se as emoções de Deus fossem o motor ou o fio condutor da história. Sim, um Deus que é movido pelo seu amor. É uma das lições mais belas que o texto bíblico, especialmente o Evangelho, nos ensina. E diante desse assunto tão vasto, conforme falei, vou focar nesse tripé, nessas 3 características ou 3 eixos temáticos para falar sobre a Divina Ruá, ou o Espírito Santo de Deus, em sua atuação, desde a criação até as revoluções, silenciosas ou não, na nossa mátria América Latina. Então, caminhando para o primeiro eixo, ou o primeiro tripé, a primeira das bases desse tripé, quando a gente pensa na criação, logo no texto de abertura, Gênesis 1, verso 2, a gente vê ali a presença amorosa da Ruá, o espírito que pairava, vibrava, bailava sobre as águas, gestando vida em plenitude. Nas palavras do padre Adroaldo Palaoro, que eu achei belíssimas, ele diz o seguinte: trata-se de uma bela imagem da matriz ou útero originário, fecundo de tudo quanto existe. Tudo é amorosamente acolhido, fecundado, gestado, carregado nesse grande ventre cósmico que podemos chamar divino. Deus. Alento, sopro, vento, respiração, força, fogo, com nome feminino, que fala de maternidade e de ternura, de vitalidade, de carícia. Seu calor gera harmonia no caos, realça a beleza e a originalidade de cada criatura, dando a cada um o seu lugar, o espaço que necessita para potencializar o seu ser. Nessa relação, cada erva, cada montanha, cada ser que vive tem seu lugar e seu sentido. Que imagem linda, poderosa, cheia de significados afetivos. Como isso é comovente, perceber que esse espírito transbordante de vida, adjetivo feminino que é como se fosse a respiração, uau, universal, a força motora do próprio Deus, chocando como uma galinha esse terreno fértil de onde brota todas as maravilhas criadas em todos os universos e mundos possíveis, esses multiversos que a gente vê ou não. Esse espírito está sempre presente, tecendo as redes da vida, nutrindo de seiva tudo que é gerado e nasce, levando pela mão a criação, desde o Gênesis 1, do seu nascimento até a sua plena consumação. Caminhando um pouco mais, na segunda base desse tripé, onde a gente fala sobre o profetismo, né? O ministério profético, o dom de profetizar, um aspecto interessante que a gente precisa ressaltar é essa dupla missão dos profetas bíblicos, a saber, denúncia e anúncio. Todos os homens e mulheres que foram cheios desse sopro vital pautaram suas vidas por esses princípios, da denúncia da opressão, da desigualdade, da injustiça, e não somente isso, mas também tiveram a visão espiritual para descortinar o anúncio do reino de paz, justiça e alegria, que seria inaugurado pelo Messias e continuado por nós. Relembre dos profetas, dos videntes, dos quais temos notícias nos 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento. Repare no legado profético do Antigo Israel, do qual fazem parte Ulda, Jeremias, Abacuque. Sim, esse sopro venta forte, cruza o tempo e chega a Zacarias, Ana, João Batista, tantas vozes potentes que recheiam o nosso Novo Testamento.
homens e mulheres que são nossos ancestrais espirituais, que deixaram como memória a consciência plena de que o fogo que aquece, brilha e ilumina não pode ser extinto, mesmo na noite mais escura. Caminhando para o terceiro ponto, ou o terceiro eixo do nosso tripé, falar sobre a Ruá como sopro, inspiração, que permite que tenhamos dons ou habilidades para administrar com justiça os recursos que temos, para a promoção da vida, e não só isso, mas faz com que sejamos capazes de produzir arte, para que o mundo não se desencante diante de nós. É a divina Ruá, irmãos e irmãs, que permite que tenhamos janelas sempre abertas diante de nós e olhos que enxergam a poesia e a beleza da eternidade na vida diária, no pão com café das manhãs, no presente que recebemos graciosamente quando vemos uma semente brotar e virar alimento, no arroz quentinho na panela, no beijo dos pais nos filhos. Quanta riqueza, irmãos! Quantas dádivas nós recebemos através da Ruá, mãe generosa, Pachamama, que nos impulsiona para o novo, para a revolução do bem viver, que os nossos povos originários já nos ensinam há tantos milênios. Ailton Krenak, no seu novo livro, A Vida Não É Útil, um livro que me impressionou muito, nos faz uma provocação muito pertinente. Permitam que eu leia aqui. Ele diz: a vida atravessa tudo. Atravessa uma pedra, a camada de ozônio, geleiras. A vida vai dos oceanos para a terra firme. Atravessa de norte a sul, como uma brisa em todas as direções. A vida é esse atravessamento do organismo vivo do planeta, numa dimensão imaterial. Em vez de ficarmos pensando no organismo da Terra respirando, o que é muito difícil, pensemos na vida atravessando montanhas, galerias, rios, florestas, a vida que a gente banalizou, que as pessoas nem sabem o que é e pensam que é só uma palavra. Assim como existem palavras vento, fogo, água, as pessoas acham que pode haver a palavra vida, mas não. Vida é transcendência. Ela está para além do dicionário. Não tem uma definição. Ao ler isso do Ailton Krenak, essa citação tão interessante, tão potente, eu imaginei um diálogo onde esse nosso irmão indígena, latino-americano, contemporâneo nosso, conversa ao pé do fogo numa noite estrelada com Hildegard von Bingen, uma santa alemã muito conhecida, mística medieval, doutora da igreja, que viveu no século XII. Imaginei, então, ela chegar para ele com toda a sabedoria e dizer: Ailton, esse espírito, essa vida a qual se refere, é o espírito, que é a vida da vida de toda criatura. Mas você pode estar se perguntando: o que isso tem a ver comigo agora? Em plena pandemia, de quarentena já há meses, num país onde os governantes parecem não se importar com as causas urgentes da vida. Está tudo poético nessa fala, mas o que isso tem a ver com quem pega condução lotada para trabalhar, que cultiva a terra debaixo de qualquer tempo, chuva ou sol, que conta cada moedinha no fim do mês para pagar suas contas? É, meu amigo, é, minha amiga. É para você mesmo que eu venho falar. E eu te trago boas notícias, porque o Evangelho é a boa notícia. Lembra dos 3 eixos, do tripé que eu escolhi para situarmos a divina Ruá nos escritos do nosso livro de espiritualidade e fé, a Bíblia Sagrada? Então, esse tripé da criação, da profecia e dos dons precisa de você para existir, para ser reconhecido e para virar potência revolucionária nesse mundo. Então vamos lá. Nós já sabemos que na narrativa cristã, a presença de Deus no mundo, depois do que o nosso mestre subiu aos céus, acontece por meio do Espírito Santo. Isso nós já sabemos. Cristo foi para o Pai, mas deixou conosco o Consolador. Lembra? Então, vimos também hoje, anteriormente, que a palavra espírito, no original hebraico, ruá, é feminina. Ruá não é a única razão pela qual afirmamos a feminilidade de Deus, ou seja, a completude desse ser
que não deve ser pensado a partir dos nossos limitados termos referenciais binários, homem e mulher. Ele é espírito, é o nosso Pai, que ama e cuida com amor de mãe. Dessa forma, se falamos da criação, lá no início, e da Ruá gestando vida no Gênesis, podemos falar do Cristo, a nova criação, o novo homem, verbo de Deus encarnado entre nós, homem de dores, nascido na poerenta colônia romana que hoje conhecemos como Palestina, subúrbio do mundo. Nessa nova criação, a jovem Maria, sim, a escolhida do Eterno, concebe pela força do sopro do mesmo Espírito que pairava, vibrava, dançava com graça sobre as águas férteis da vida, quando tudo ainda era escuridão. Se falamos da Ruá agindo no profetismo, no movimento profético, devemos pensar em Atos dos Apóstolos e a narrativa do Pentecostes como antagônica à Torre de Babel. Pense. Sim, é um jogo de contrário que temos ali. Repare bem, ao invés da separação dos homens, do distanciamento geográfico, de cada um indo em direção ao seu próprio projeto egoísta, temos a Ruá, que é vento, fogo, espírito, descendo sobre um grupo de gente absolutamente diversa, a fim de que uma nova irmandade de profetas nascesse. A comunidade da fé, unida pelo Cristo vivo, pela palavra da verdade, que aquece o coração e nos coloca brilho nos olhos. Essas vozes que se levantam em denúncia da opressão, comprometidas com o anúncio da libertação, como nos ensina a nossa querida teologia, nascida no chão da América Latina, a teologia da libertação. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Você se lembra desse canto? Então, é disso que eu estou falando. É da Ruá agindo, nos dando o dom de profecia para denunciarmos, para anunciarmos o novo, porque o novo sempre vem. E quanto aos dons, essas habilidades de administrar os recursos que são de todos, para que não haja falta, para que haja real democracia, paridade, equidade. E quanto ao coração que fomenta a arte, as mãos artesãs, o canto que toca as cordas cósmicas, sim, até nisso a Ruá nos presenteia, conforme aprendemos com aquele texto belíssimo da carta escrita pelo nosso querido apóstolo Paulo aos moradores da cidade de Corinto. Veja na sua Bíblia, capítulo 12, dos versos 4 a 31. Leia com calma, reflita nessa riqueza, porque são muitos os dons, e são para nós hoje, porque nós fomos feitos filhos, esses presentes são para nós. Por isso, a gente pode dizer, sem medo de errar, que toda vez que as engrenagens do mundo são movidas por uma força encantada e silenciosa, para que a humanidade unida como irmãos e irmãs caminhe um passinho de cada vez na direção dos ideais do reino, que são paz, justiça e alegria, conforme Romanos nos diz no capítulo 14, verso 17. Sim, a cada vez que essa revolução silenciosa do Evangelho, que é a semente que no escuro da terra brota uma pequena folha e um caule, até que seja uma árvore frondosa. Quando o Evangelho aquece nosso coração e nos faz desejar lutar pela verdade aqui mesmo, no nosso país, sempre que em nossas mãos temos alimento e afeto para compartilhar, sabendo que somos filhos e filhas e habitamos temporariamente a casa comum. E por isso, irmãos, nada é nosso. Tudo que temos, recebemos. Vemos, então, nesse momento, a Ruá diante de nós. O Espírito Santo nos pegando pela mão e nos levando, nos conduzindo como mãe amorosa em direção ao Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, a Ruá já estava movendo os ciclos que favorecem a vida desde antes de nós chegarmos a esse planeta. E segue fortalecendo o nosso corpo de resistência, frente a tudo que ameaça a vida, a diversidade, a felicidade, no qual o Cristo nos chama e nos abraça.
É preciso estar atento e forte, cantavam os tropicalistas. Ainda mais nesse tempo em que comungar é tornar-se um perigo. Lembra da canção? Então, encerro essa minha fala dizendo que a minha oração é essa: que a Ruá seja tudo em nós, criadora, profética e generosa em dons. É isso, irmãos. Sigamos juntos. Que maravilha, Priscila! Eu estava dizendo aqui ao Anderson que eu, em toda a minha vida, desde jovem, nesse campo de teologia, nunca assisti uma aula tão bonita, tão profunda e condensada. Quer dizer, com uma capacidade de síntese que eu quero aprender. Quando eu for grande, quero ter. Quando eu crescer, me ajude eu ser teólogo assim como você. Irmão Marcelo, obrigado pelas palavras carinhosas. Você abençoa tanto com as suas reflexões também. É linda, linda. Foi muito bonito. Acho que eu não vou tomar a função da Ildete e da Arlan, que vão fazer a síntese. Não sou eu, é eles que fazem. Mas eu me dirijo agora aos irmãos e irmãs que estão acompanhando com a gente, porque eu tenho a responsabilidade de, em cada aula, dar um pouco como se fossem tarefas. E também bibliografia. E não sei se a Priscila quer ainda sugerir um livro. Ela já sugeriu, porque acho que o livro que ela falou, do Ailton Krenak, vale a pena ser bibliografia deste curso. Não tem que ser só livro de teologia estrita. Então, eu proponho, né, isso que a Priscila propôs aí, o livro do Ailton, que este eu não li. Eu li o penúltimo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é uma maravilha. Este aí eu vou comprar e vou ler agora. Mas eu queria propor O Espírito Santo, que é um livro do Leonardo Boff. E, propriamente, claro que se eu pudesse, eu ia propor também o do meu querido irmão, mestre saudoso lá do céu, Comblan, né? Foi meu professor de teologia, os 4 anos de teologia. O Espírito Santo e a Tradição de Jesus. Mas esse livro, a editora fechou, e o livro vocês vão ter dificuldade de encontrar. Então, para quem puder e quiser, está aqui, O Espírito Santo e a Tradição de Jesus. Mas o livro do Leonardo se encontra fácil, está nas vozes. E este do Ailton também. E como tarefa, eu vou dar uma tarefa um pouquinho exigente. Mas curso é assim, né, gente? Qual é a exigência? Eu, se fosse fazer uma prova com vocês, claro que não vai ter um curso de outro tipo, né? Eu ia perguntar, vocês já foram alguma vez a um candomblé? Vocês já conversaram com alguém de candomblé? O que é que o candomblé significa? Então, tentem descobrir com pessoas de candomblé ou de umbanda, ou de alguma tradição afro-brasileira, porque tem outras, Jurema, Catimbó, quer dizer, o Brasil inteiro vive, né? Tambor de Minas, no Maranhão, mas são todas afluentes do mesmo rio. E aí você pergunta o que significa o axé para eles, o que são os orixás. Não basta eu, Marcelo, dizer que, para mim, os orixás são manifestações da Ruá Divina, do Divino Espírito Santo. É bom que vocês escutem eles, elas, né? Então, e procure também o contato com espiritualidades indígenas, do xamanismo, os vários xamanismos que existem no Brasil, desde os xamanismos que usam ayahuasca na Amazônia, o xamanismo no Nordeste com a Jurema sagrada e outros.
Então, o que vocês descobrem sobre isso e como reconhecer o Espírito Santo nisto? Então, essa é uma tarefa espiritual. Mas eu queria propor outra, porque vocês merecem muita coisa, né? É abrir os olhos para os movimentos de libertação. Nós vamos ter agora o grito dos excluídos. Se eu pudesse passar uma tarefa, inclusive de escrever, a tarefa seria assim: a Ruá Divina no grito dos excluídos e na preparação da Sexta Semana Social Brasileira. Vocês assumem isso comigo? Claro que eu não vou ter como acompanhar, como ler o que vocês escreveram, não, mas quem sabe a gente republica, vocês colocam nas redes, a gente vai por aí espalhando, tá certo? Então, Priscila quer dar aí uma palavrinha, uma saudação, uma despedida, e a gente passa para o Darlan e para a Ildete, e um beijo no coração, muito obrigado, parabéns pela aula, nós estamos todos de parabéns por ter uma aula bonita e maravilhosa como essa. Ô, irmão querido Marcelo e todos os demais que nos assistem, é importante a gente ter olhos para ver, né? Para enxergar, conforme o Marcelo acabou de mencionar, diversas tradições religiosas, diversas manifestações da imaterialidade de Deus, né? Mas termos olhos para enxergar principalmente na beleza do cotidiano, né? Um prato de comida, um abraço amoroso, um café quentinho, a possibilidade que temos de estar vivos, é um espírito vivendo uma aventura humana, né? E corpórea. Então, que pensemos sobre isso, que as nossas reflexões sejam sempre voltadas para o Cristo, né? Que nos pareçamos com Ele, que tenhamos esse contato conosco, que é o outro tripé, né? É nós e Deus, nós e o próximo, e nós com a nossa interioridade, com o nosso eu espiritual. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, essa aula desse curso tão maravilhoso e que muitas pessoas sejam beneficiadas. Esse é o meu desejo. Muito obrigado, Darlan e Ildete, com vocês. Um beijo no coração. Axé. Acredito que a gente não poderia começar essa reflexão, essa síntese, sem usar essa palavra. Nós, baianos, gozamos tanto, né, que oferecemos tanto, que anunciamos tanto esse axé, esse arruá, né, divina, e começar com essa frase, começar com esse axé, para a gente tem todo um sentido ainda mais especial, ainda mais depois de uma aula tão especial dessa, né? Não poderíamos falar. Eu ia dizer o conceito de axé, mas como é a tarefa, vai ficar chato eu explicar o que é o axé, né, dentro do que foi explicado aí na aula, muito bem, por sinal. Então, vou deixar só a palavra sem a explicação. E aí, Udete, o que eu achei curioso, e a todos e todas que nos acompanham, é como a gente tem contato diariamente com essa ruá, né? Eu tenho relativamente pouco tempo que eu venho ouvindo falar essa expressão, mas é algo que está no nosso cotidiano, é um sopro. Então, quando falava do Espírito Santo, né? Então, sentir esse Espírito, e aí eu volto a misturar o axé, a energia, isso é muito bom, isso é muito gostoso e, de fato, divino. Outra coisa curiosa que eu achei interessante é que, inclusive, eu já ouvi essa expressão dizer assim, que o Espírito Santo é feminino, né? E nessa aula, para mim, fica muito interessante a ideia assim, era como se as pessoas, por muito tempo, tivessem a necessidade de separar o que é masculino e o que é feminino, né? E para Deus não tem isso, para Ruá não tem isso. É a força divina, é a força do Deus Pai e Mãe, né? Não tendo isso como a prioridade, analisando a partir do ponto de vista masculino e feminino, mas do que faz bem, é feminino que nos faça bem, é masculino que nos faça bem também. Eu acho que isso é muitíssimo interessante. Esses foram 2 pontos que eu destaquei, mas ainda tem mais. Mas vem de lá, Ildete.
Que aula dinâmica, que aula forte, que aula ruar, né? Que aula ruar. E quando Priscila fez a respiração, né? Ela fez a respiração dela com força, e eu ficava pensando, né, no processo de meditação, como é importante a gente respirar conscientemente e perceber que esse vento que vem de dentro, que enche o nosso corpo, a nossa corporeidade, como que ele dá sentido, né? Como que ele traz força para a nossa vida. E na introdução, Marcelo dizia assim, essa alma coletiva. Eu acho que essa chamada que o curso todo, estamos na 7ª aula, tem dado para a gente, é essa chamada desse Deus que se manifesta no encontro de almas, sabe? Na irmandade, na comunidade. Não é falar sobre eu e Deus apenas, apesar de ter sua relevância, mas é esse sopro que nos envia, que nos move, que nos mobiliza para mudar o mundo, para fazer uma sociedade mais justa, dando as mãos. E uma coisa também nessa perspectiva de que é sobre coletividade que a gente está falando, a Ruá, pelo menos para mim, eu percebo que ela dá essa sensação, essa presença do Espírito Santo de Deus, ela dá essa sensação de que a gente nunca está só. Eu pessoalmente, já tive momentos em minha vida que eu pensava que eu estava sozinha, mas depois, fazendo uma releitura da minha vida, eu percebi que eu nunca estive sozinha. E a Ruá, o Espírito Santo de Deus, né, nos dá essa sensação de coletividade mesmo na distância. Né? A gente está fazendo um curso virtual, mas como a gente comunga de ideias, de causas, a gente se sente irmanado. Somos mais de 1000 pessoas, que é uma irmandade, uma grande comunidade de estudo, de aprofundamento, de reza, que está se fortalecendo para a profecia, para a transformação social. Isso é muito forte. Uma coisa, me permitam repetir, né? Você falou em outras palavras, mas eu anotei aqui a ideia de ser permanentemente alimentado por essa Ruá, né? De se permitir, de se deixar ser levado, né? Por essa brisa leve, por esse aconchego, por esse abraço. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, uma das coisas que nós mais gostamos de fazer, que é abraçar, que é de ser abraçado, a gente não pode abraçar fisicamente, né? Mas se permitir ser abraçado por esse espírito, por essa coisa, por essa energia que nos faz tão bem, é disso que a gente fala. E quando a gente pode, claro, se a gente puder abraçar, a gente também transmite isso, até porque se nós estamos nesse espírito e esse espírito está em nós, a partir do momento que a gente está em contato com essas pessoas, nós estamos também fazendo essa troca. Então, eu acho que isso casa muito bem quando você traz a reflexão do coletivo, dessa alma coletiva. Eu acho isso fantástico. E para encerrar, teve o tripé, né? Quem aí lembra qual foi o tripé? Né? É a criação, a profecia e os dons. E aí eu gostaria só de fazer uma ponte, não um contraponto, gostaria de fazer uma ponte com aquela ideia bíblica que diz que todos nós somos sacerdotes, profetisas e rainhas. Então, todos temos esses dons, precisamos praticar esses dons e apresentar ao outro, a outra, da melhor forma que a gente puder e da forma que cada um precisar. Ai, se eu pudesse, eu destacava mais coisas, mas vamos lá. A aula de hoje foi muito inspiradora. Demais. Excelente. Bem, agora nós temos os anúncios da secretaria, né? Jana, é com você? Boa noite a todos e todas que nos acompanham e que participam de mais uma aula dessa caminhada de reflexão sobre as teologias da libertação. Passando aqui rapidamente, só para lembrá-los e convidá-los, né, a cada um e a cada uma
deixar suas perguntas no chat, fazer suas reflexões, nos dar sugestões para que esse curso possa ir crescendo nessa construção coletiva, né, entre nós, organizadores, e vocês, que a cada dia vem abrilhantando esses encontros com suas partilhas, com seus desejos, com suas inquietudes, e que o Deus da vida nos acompanhe e continue nos animando nesta caminhada que estamos iniciando. Então, agradecida a cada um e a cada uma que se disponibiliza a colaborar para que ele também possa continuar aí sendo essa presença de Deus no mundo. Muito bem. Então, todo mundo está convidado para estar conosco nessa sexta-feira, né, depois de amanhã, lá no canal do YouTube do Marcelo. Marcelo @Marcelo Barros, às 7h no programa Teologia da Libertação Hoje, quando vamos ter convidados muito, muito especiais. Me conta, Darla, quem são esses convidados muito especiais? Vamos receber na nossa roda de conversa a dona Zenilda, a mãe Sacarema do povo Chucuru. Ela também é viúva do cacique Chicão, né, lá do povo Chucuru de Pesqueira. Chicão foi um dos grandes mártires da caminhada, né, do povo Chucuru e da causa indígena de forma geral. E também receberemos o xamã Irã Chucuru, que vai conversar conosco sobre os encantados. Então, já aí como um spoiler, né, da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco e mergulhar nessa energia, nesse aprendizado da espiritualidade indígena. Que maravilha! Nossa, já estou imaginando aqui essa roda de conversa. Com certeza, promete, né? Então vamos concluir essa aula com um poema-oração de Dom Pedro Casaldáliga. Vem, Espírito Santo, vem, ou melhor, vamos, faze que nós vamos aonde tu nos levas. Tu nunca te ausentas, ar que respiramos, vento que acompanhas, clima que aconchegas. Vem para levar-nos por esse caminho, o caminho vivo que conduz ao reino. Vem para arrancar-nos, numa ventania de verdade e graça, de tantas raízes de mentira e medo que nos escravizam. Vem feito brisa para amaciar-nos, feito um fogo lento, um beijo gostoso. A paz da justiça, o dom da ternura, a entrega sem cálculos, o amor sem cobrança, a vida da vida. Vem sobre este mundo estéril e suscita nele a antiga esperança, a grande utopia da terra sem males, a antiga, a nova, a eterna utopia. Vem, vamos, Espírito. Antes da gente encerrar, eu queria propor que a Priscila, que nos deu essa aula tão bonita, nos despedisse com a bênção de Deus, que ela invocasse a bênção sobre nós, sobre todos que estão participando dessa roda de conversa. Pode ser, Priscila? Pode sim, irmão. Muito grande ao Darlan e ao Odete, que nos conduzem de uma maneira tão bonita, né, por esse percurso. E vamos encerrar com a bênção da Priscila. Vocês, um beijo no coração. Minha oração é que a ruá divina, sopro, vento e fogo do Espírito de Deus nos guie nos caminhos dessa vida e que na nossa jornada nos pareçamos com Cristo. E que Deus, Pai e Mãe, que nos ama com amor infinito, nos faça amar os nossos irmãos e irmãs cada dia mais. Amém. 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 Beijo no coração e até sexta. Grande, grande santo é só Deus.
Grande, grande santo é só Deus. Grande, grande santo é nosso 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 Deus.